Vocês, né? Estamos aqui para mais uma aula, Física 1. Aí, como tinha falado anteriormente, né? Aula passada a gente falou de centro de massa, falou da definição de momento linear, né? A gente definiu que era momento linear, a gente definiu qual é a relação entre força e momento linear, certo? Então, a gente tem essa relação, definiu como é que você se escreve, segundo a lei de Newton, a partir do momento linear, né? A gente viu que o somatório das forças é igual, somatório das forças é igual à derivada do momento em relação ao tempo, né? A gente definiu que o momento, que é essa variável P, né? O momento é a massa vezes a velocidade, certo? Definiu que o momento é igual à massa vezes a velocidade. E descreveu a segunda lei de Newton em termos do centro de massa também do sistema. E a gente percebeu que você aplicar forças em determinadas partículas, no conjunto de partículas, você na realidade, você está movendo o centro de massa do sistema. Então, o centro de massa do sistema vai ter uma aceleração do conjunto. Então, você vê o conjunto como todo se movendo. A gente viu isso também escreveu essa expressão, né? E observe, ó, que o momento é igual a massa vezes a velocidade. Se a massa for variável no tempo, a derivada aqui, ó, dp dt é igual a d dt de mv, certo? Repara que a massa é variável no tempo, então você tem dm dt, né, vezes v, mais m dv dt. Então, a segunda lei de Newton aparece um termo a mais, né, que é esse termo em relação à variação de massa, tá? E isso a gente pode analisar isso, por exemplo, na parte que é de lançamento de foguetes, né? Que a gente sabe que o foguete tem uma massa variável, ele vai perdendo combustível, por exemplo, tá? Então, ele tem uma massa que é variável ao tempo. Essa massa variável ao tempo, por exemplo, diminui a força gravitacional, né? Gera uma propulsão, aumenta a aceleração, né? Que a função do combustível é você dar essa aceleração, né? Que supere a aceleração da gravidade, tá? Enfim, então a gente tem aí uma modificação na expressão da segunda lei de Newton, tá? Devido a esse fato. Mas a gente não vai focar o estudo nisso, né? A gente tá pegando o que é mais básico, tá? E o que seria mais básico, a gente definiu primeiro, então, que a força, a gente definiu anteriormente, né? Que a força é igual à derivada do momento com relação ao tempo. A gente disse que a massa era constante, então isso aqui era igual a m dv dt, tá? E dv dt é a aceleração, então você tinha a massa vezes a aceleração. Se você tiver um conjunto de partículas, essa massa é a massa do sistema, essa aceleração é a aceleração do centro de massa, tá? A gente viu isso na aula passada, certo? Na aula de hoje, a gente vai falar de uma coisinha chamada impulso, e depois de falar sobre o impulso, a gente vai falar sobre a conservação, uma lei da conservação, conservação do momento, certo? Aí vamos lá. Alguém sabe dizer o que é impulso? Para quem faz engenharia, né? Para quem faz engenharia, já viu essa expressão do que é um pulso? Já. Pois não? Estou escutando. Ainda naquela, eu ia dizer que eu sei que é a integral da força pelo tempo. Aqui, né? Impulso é igual a integral da força pelo tempo. Né? Aqui tem um tempo t0 até um tempo final, por exemplo. Integral da força pelo tempo. E o que é um pulso, Thiago? Normalmente é uma elevação de uma quantidade, uma voltagem. Você teria aquela elevação por um determinado período, não é isso? Sim. Está associada a um período. Aqui você tem um período, né? E nesse período você tem um pulso aqui que pode ser uma onda, por exemplo, né?
né, que é uma corrente alternada, por exemplo, você tem aqueles pulsos, né? Um pico gerando ali, um pico ali. Esse pulso pode ser contínuo, pode ser periódico, não pode ser periódico, não precisa ser contínuo, pode ser linear, não linear, e assim por diante. Você tem algumas propriedades disso. Mas esse pulso é como se fosse, então, como se você estivesse jogando uma onda de energia, né? É como se você estivesse criando aqui um ambiente onde você joga, tipo, uma determinada quantidade do pequeno, curto período, por um curto período de tempo, né? Você está lá jogando aquela quantidade, certo? Como se fosse um pulso. O impulso é a mesma história, só que a diferença é que tem uma força associada. Então, você está associando a uma força no sistema. Então, o impulso por exemplo, você está jogando, você vai jogar, como é o nome daquele jogo que você joga bola e o cara tá com um taco? Basquetebol, né? Você vai jogar basquetebol não, mas como é o nome, mas? Beisebol. Beisebol, é. Você vai jogar beisebol, o cara lança a bola, né? Tu dá uma atacada naquela bola. E repara que o fato de você dar atacada naquela bola, você está imprimindo uma certa força, né? Pela velocidade do taco lá na bola. Né? Você está imprimindo uma certa força no taco, e esse taco imprime uma certa força na bola. Mas essa força que é aplicada na bola, ela é em todo momento? Ou é só em um pequeno instante? Só no momento de contato, né? É só no momento de contato. Então, naquele momento de contato, que é infinitesimal, vamos dizer assim, aquele momento de contato, ele gera uma força suficiente, né, para dizer, olha, a bola não está vindo para a direita mais, agora ela vai para a esquerda. Então, ele consegue modificar o movimento, além de conseguir modificar o movimento, ele consegue imprimir uma determinada aceleração na direção contrária, né? Aí, esse fato de você jogar de uma vez assim, não é que você está aplicando lá uma força direta, mas você está gerando um impulso, certo? Não dá tempo nem de realizar um determinado trabalho. Você teria ali um trabalho infinitesimal, né? Dessa força por esse pequeno período de tempo. Você teria ali um trabalho infinitesimal, né? Mas você tá fazendo com que ocorra esse movimento. E o mais interessante disso, né? Você vai perceber que, como uma força é igual a dp/dt, a gente já escreveu sobre isso, significa dizer que dp é igual a f dt. Se eu integrar dos dois lados, isso daqui é a variação do momento. Então, você tem aqui o momento final menos o momento inicial. Isso aqui é igual à integral de f dt. E f dt é o impulso, certo? Então, o impulso é igual à variação de momento. Você pode imaginar, então, que o impulso é igual a essa variação de momento, lembrando, nesse período, né, infinitesimal. Tá? Então, você tem um curto período de tempo aí que aconteceu esse contato. Então, nesse pequeno contato aí, você tem um impulso. Esse impulso modifica o movimento. Como é que ele modifica o movimento? Isso aqui não é mv? Né? Então, você tem aqui que o impulso vai ser a massa da partícula, velocidade final da partícula, menos massa da partícula, velocidade inicial da partícula. Então, você tem um momento final, um momento inicial. Tá? Ou seja, isso aqui você vai ter uma diferença de velocidade. E essa diferença de velocidade se dá o quê? Na mudança do sentido, por exemplo. Né? Se você está mudando o sentido, aqui, esse menos aqui, né? Você pode modificar esses sinais, né? O menos ou mais aqui, tá? Então, é isso que está acontecendo. Você consegue observar que o impulso é igual à variação de momento. Então, você consegue dizer para mim que a integral da força dt, né? Integral da força dt, por esse período t0 mais um n aqui, né? Um tn aqui, por exemplo, que eu disse aqui é infinitesimal, um delta, por exemplo, né? Mais um delta, por exemplo, certo? Você está dizendo que isso aqui é um impulso, e esse impulso
é igual a variação de momento. Certo? Todo mundo entendeu qual é a ideia de impulso, pessoal? Tá, vamos ver o livro. O que é que o livro diz? Porque, como eu posso ter escrito alguma coisa errada, né? O momento linear, ele fala que é igual a mv. E a energia da cinética da partícula é igual a 1 meio de mv ao quadrado. Tudo bem. As duas dependem da massa e da velocidade da partícula. Qual a principal diferença entre essas duas grandezas? Ou seja, entre momento linear e energia cinética? Né? Uma resposta puramente matemática indica que o momento linear é um vetor cujo módulo depende da velocidade, enquanto que a energia cinética é um vetor que depende do quadrado da velocidade. Porém, para constatar a diferença física entre o momento linear e a energia cinética, é necessário definir uma grandeza intimamente relacionada com o momento linear, chamada impulso. Tá? Então, veja, ele está dizendo aqui que energia cinética e momento linear são diferentes. São duas coisas distintas, momento linear e energia cinética. Tá? Aí, o que é que acontece? Então, a partícula ela pode ter, que está com uma determinada velocidade, ela pode ter um determinado momento e uma determinada energia cinética. Tá? Então, ele primeiro vai considerar que a resultante, somatório das forças constantes, atua sobre a partícula no intervalo de tempo de ΔT. O impulso da força resultante, designado pelo vetor J, é definido, né, você tem aqui, o impulso é definido, então, pelo somatório das forças vezes um ΔT. Tá? Esse somatório aqui se transforma numa integral, com esse ΔT infinitesimal, certo? Então, o impulso é uma grandeza vetorial, ele possui a mesma direção e sentido do somatório das forças, certo? É uma grandeza vetorial, possui o mesmo sentido, somatório das forças. As unidades são dadas por Newton por segundo, Newton vezes segundo. Ou então quilogramas, metro por segundo. Podemos verificar que a unidade, que é a utilidade do conceito de impulso, que a segunda lei de Newton pode ser reformulada em termos do momento linear, né, como a gente já fez. Quando você tem uma força resultante constante, então ela pode ser escrita como sendo derivada do momento linear com relação ao tempo, né? Quando você faz isso, então, você consegue descrever que o somatório das forças é a variação do momento linear. Daí ele tira com o teorema do momento linear impulso, né? Que o impulso da força resultante sobre uma partícula durante um intervalo é igual à variação do momento linear dessa partícula durante esse intervalo. A gente já falou também sobre isso, certo? A gente também já falou sobre isso. E aqui ele vai colocar o impulso de uma força resultante, né? Você tem que é essa equação geral. Tá? Aí vamos lá, pessoal. De novo. O que é um impulso? Todo mundo entendeu isso? Veja aqui, ó. Veja o que é que acontece aqui com esse gráfico. Tá todo mundo conseguindo me escutar direitinho? Dá para me ouvir? Alô? Alô? Ah, agora sim, deu certo. Bom, o que foi que vocês entenderam de impulso? O que é um impulso? Eu entendi como a variação de força no instante ínfimo, infinitesimal. Um instante infinitesimal de tempo, né? Então, para você ter impulso, por exemplo, você vai para a beirada da piscina, você vai pular dentro da piscina, né? Aí você quer dar aquele mortal, certo? O que é que você faz? Você não dá um certo impulso para poder cair numa certa posição, girar numa certa posição e tudo mais? Então, você tem que ter esse impulso, né? Para poder você fazer isso. Então, você tem lá um contato, esse contato é com um determinado período, né, curto, onde você consegue aplicar uma força
e essa força gera uma diferença de momento linear, né? E essa diferença de momento linear consegue fazer o salto, tá? Por exemplo, e aqui ele vai colocar, por exemplo, você tem aqui dois gráficos que mostram que você tem aqui basicamente a mesma área. A área sobre a curva da força resultante é igual ao impulso da força resultante, né? Ele calcula essa área aqui, ó, porque a área é dada pela integral, pessoal, lembrando, né? Uma integral é uma área. Então, quando você faz a força pelo tempo, a área da força pelo tempo é o impulso, certo? Então, você colocou aqui de T1 até T2 aqui, você tem duas áreas aqui. Uma, a força é muito grande, né? Uma força muito grande. A outra, a força é constante. E o intervalo de tempo é o mesmo. Se essas áreas forem iguais, significa dizer que o impulso dessas duas regiões são iguais, tá? A mesma coisa acontece aqui. Só que aqui você tem um instante infinitesimal, né? Um instante pequeno, e aqui você tem um instante longo, tá? Então, aqui, por exemplo, você pode pensar que você está dando aquele impulso por corda, né? Que você fica girando, 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 até que você para de girar e solta. Porque aqui você está prolongando o tempo e aplicando uma determinada força, certo? Mas veja o que é que ele diz, ó. Que a área é igual à área do triângulo delimitado por T1 e T2, e tá, logo é igual ao impulso, que a força varia com o tempo, tá? Então, aqui ele só está dizendo que isso aqui, essas áreas, se essas áreas forem iguais, você tem uns impulsos iguais, né? Aí você vê aquela questão. Quanto a esse tempo aqui, como é que eu posso definir que esse tempo, né, que deixou de ser infinitesimal, passou de ser um período longo, ainda é considerado um impulso e não uma força, né, ao longo do tempo, tá? Aí o que você pode fazer? Você pode considerar que isso também é um impulso da força pelo tempo, força vezes a variação de tempo, também é um impulso, certo? Só que esse impulso, né, da força pela variação de tempo não chega a ser um pulso, né? Não é uma coisa aqui que tem um intervalo delimitado, tá? É uma coisa um pouco mais abrangente. Por exemplo, você deixar um equipamento ligado por um determinado período, né, que produza uma determinada força, você teria ali um impulso, né? Aí, a partir desse impulso, você calcula a variação de momento, tá? Ó, veja bem que ele coloca aqui, ó. Note que a força exercida por um curto período de tempo, né, curto período, pode até mesmo o impulso de uma força menor por um período mais longo, se as áreas abaixo, né, forem iguais. Uma pequena força atuando por um tempo relativamente longo, né, mesmo que o efeito da força, aí ele coloca aqui como o iceberg de um automóvel. Usa o mesmo princípio, né? Qual é esse princípio? De você aplicar uma força longa, né, por um curto período de tempo, certo? O impulso e o momento linear são grandezas vetoriais e geralmente são fáceis de você utilizar, né? Então, geralmente acontece isso aqui. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Tá de boas? Tá. Uma outra coisa, então. O momento linear, você associa ele com impulso. Energia cinética, você associa ele com trabalho. Certo? Você consegue associar a energia cinética, né, com trabalho. Já o momento linear, você consegue associar com impulso. Certo? Aí ele coloca aqui algumas coisas e vai colocar aqui um exemplo depois. Um exemplo para a gente discutir. Suponha que você joga uma bola de massa de 0,4 quilos contra uma parede. Você joga uma bola de massa 0,4 quilos contra uma parede. Ela colide com a parede quando está se movendo horizontalmente para a esquerda com a velocidade de 30 metros por segundo. Tá?
retornando horizontalmente para a direita com 20 metros por segundo. Então, ela foi lá, bateu na parede com 30 metros, voltou da parede com 20 metros. Calcule o impulso da força resultante sobre a bola durante a colisão. E aí, pessoal, como é que a gente pode fazer? Ele deu massa, 0,4 quilos. Ele deu o momento inicial, que é o momento antes de chocar na parede, né? Que é 0,4 vezes 30 metros por segundo. Ele deu o momento final, que é 0,4, que é a massa, vezes a velocidade, 20 metros por segundo. Certo? Eu vou botar metro por segundo, não, porque ali tem o quilo. É aquela relação que o impulso é a variação no momento. Exatamente. Então, a gente vai ter que somente calcular a variação de momento e você obtém o impulso. Tá? E é isso que o livro vai fazer, ó. Ele vem bem aqui, ele coloca, aqui é a bola está indo para lá. Como a bola está indo para lá, então a velocidade é o quê? Negativa, está contrária ao referencial, tá vendo? A outra está a favor do referencial, então está positiva. Leve em consideração esses sinais. Né? Então ele bateu na parede, para ele bater na parede, ele está indo contra a parede a menos 30, certo? Depois que bateu na parede, ele está voltando com mais 20. Suponha velocidades que são imediatas, se bater na parede, né? Supondo que sejam constantes, então você calcula o P1x, você calcula o P2x, e está aqui o P1x e o P2x, e agora você calcula a diferença. E quando você calcular a diferença aqui, ó, vai ficar 8 menos 12, dá 8 mais 12, que é 20. 20 newtons por segundo. Todo mundo entendeu isso? Tá de boas isso? Pronto. Eu pergunto a vocês, por que ele não voltou, então, com 30 metros por segundo? Por que ele voltou com 20 e não com 30? É uma colisão, provavelmente, não sei agora se é elástica ou inelástica aqui. A colisão inelástica, porque provavelmente ele perdeu energia, né? Então, ocorreu alguma perca aí nesse caminho. Porque para ele voltar com 30, ele também teria que ter a mesma quantidade de velocidade, ou seja, a mesma quantidade de energia cinética. Tranquilo? Todo mundo entende isso, né? E a pergunta B, ele vai perguntar em relação à diferença de tempo. Isso é só calcular agora a força pela variação de tempo, né? O impulso pela variação de tempo, você teria quanto é essa força que você está sendo aplicada naquele pequeno intervalo para gerar esse impulso. Repara que você tem 2.000 newtons aplicados quando você vem com uma velocidade de 30 metros por segundo e volta com uma velocidade de 20 metros por segundo. E numa bola que só tem 0,4 quilos, não tem nem meio quilo, né? Então, a força é muito alta, né? Você pode observar. Beleza pura, pessoal? Até aí? Uhum. Tranquilo, né? Então, ele continua fazendo essa brincadeira, né? E depois ele vai fazer aqui com ângulo, determinado ângulo, por exemplo. Né? Que a massa de uma bola de futebol, 0,4 quilos, inicialmente ela se desloca para a direita a 20 graus Celsius, ou 20 graus Celsius, 20 metros por segundo, como está mostrando aqui. A seguir é chutada a um ângulo de 45 graus para cima, para a direita, né? Ou seja, 45 graus aqui. Com que velocidade? Com velocidade igual a 30 metros por segundo. Calcula o impulso da força resultante, né? Supondo a variação de tempo igual a isso. Então, eu vou pegar essa questão e vamos colocar lá. Vou colocar aqui primeiro os dados, 0,4. Então, a massa é igual a 0,4 quilos. Certo? O que mais? A velocidade para a esquerda é 20. Então, V de 1
certo? V de 1x é igual a menos 20 metros por segundo. Por que eu coloquei menos 20, pessoal? Todo mundo sabe? É porque está contrário ao referencial? Porque está contrário ao referencial, né? A bola está vindo para cá, ó, o referencial está vindo para lá. Todo mundo entendeu isso? Tá de boas? Aqui ele colocou 20, pessoal, porque aqui está em módulo. Aqui eu não coloquei em módulo, tá? Aqui não está em módulo, que é a componente da velocidade. Beleza pura? Lembrando que V, para você determinar o módulo, é a raiz quadrada de V de 1 de x ao quadrado mais V2 de x ao quadrado, tá? Então, V vai ser igual a menos 20 ao quadrado mais 0 ao quadrado, né? Porque não tem velocidade em x. Em x não, em y, né? Então, V vai ser igual aqui a 20 metros por segundo, e sem módulo. Quando você olha para a componente ela é negativa. Beleza pura? Todo mundo entendeu isso, pessoal? Tá de boas até aí? Uhum. Pronto. E agora no 2, o que é que acontece no 2, na volta? A volta, ele está voltando aqui com ângulo de 45 graus. Então, a bola está fazendo isso aqui, que é a bola, ela está indo aqui, certo? E tem um ângulo aqui de 45 graus. Tá? Então, aqui está a velocidade V, e essa velocidade V ali, vamos chamar de V2, né? Aqui é só V1, V1 e V1. A velocidade V2, ela tem um módulo de 30 metros por segundo. Certo? Para cá está o eixo X. Para cima, né? Para cima está o eixo Y. Tá? Como ele está no primeiro quadrante, totalmente no primeiro quadrante, então é fácil entender que V1 de X, V2 de X e V2 de Y são positivos. Beleza pura até aí? Uhum. Quem é V2 de X? Vocês entendem que eu posso ter aqui o V2 de X aqui e aqui o V2 de Y? Todo mundo entende isso? Então, ele está aqui como se fosse um cateto adjacente a esse ângulo ou um cateto oposto? Adjacente. Então, é cosseno, né? Então, você vem aqui e bota V2 cosseno de 45. Tá? Então, V2 de X é igual a V2, que é 30, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ou seja, isso aqui dá 15, raiz de 2. Tá? Uhum. E quem é o V2 de Y? Mesma coisa. 30, Seno de 45. Que é a raiz de 2 sobre 2 também. Então, o resultado final é 15, raiz de 2. Agora, tem um detalhe aqui, ó. Se você observar, tem algo aqui em Y e tem algo aqui em X. Tá? Vamos ver o que é que acontece lá. Quem é o momento? Quem é o momento 1? O momento 1 só tem uma velocidade, não é? Então, vetorialmente, o momento 1, ele só é como se fosse o menos 20 vezes 0,4, que é a massa, né? Na direção de Y, que é a direção de X. Ou seja, isso aqui dá menos 5. Menos 5i é. Não, eu não estou multiplicando, né? Isso aqui dá menos 8. Dá rara dividindo. Dá menos 8i. Todo mundo entende isso, pessoal? Tá de boas? Uhum. E quem é o P2? 0,4, que é a massa, vezes a velocidade em 1, a velocidade em 1, a velocidade 2 de x, que deu quanto, hein? 15 vezes raiz de 2, mais 0,4 vezes 15 raiz de 2, isso na direção de j.
Então, P2 é igual a esse produto aqui dá 6 raiz de 2 na direção de I, mais 6 raiz de 2 na direção de J. Todo mundo entendeu isso aqui até aqui, pessoal? Tá de boas? Uhum. Então, eu tenho P1 e eu tenho P2. Quem é o impulso? Ali, coloca J, né? Eu tô chamando aqui de I, mas é um J, né? Então, quem é o impulso, pessoal? P2 menos P1. P2 menos P1. É fácil entender que isso aqui é vetorial, isso aqui é vetorial, isso aqui é vetorial. Então, você está fazendo uma soma vetorial. Aí, o que você vai fazer? Tu vai colocar o P2. Quem é o P2? 15. 15 não, né? É 6. Raiz de 2 na direção de I. Mais 6. Raiz de 2 na direção de J. Menos o P1, que é menos 8, na direção de I. Todo mundo entende isso? Uhum. Então, o J, que é o impulso, né? Vai ser igual a 6 raiz de 2 mais 8 na direção de I, mais 6 raiz de 2 na direção de J, correto? Uhum. Aí agora eu tenho que calcular, né, o módulo do impulso. Quem é o módulo do impulso? A raiz dos quadrados das componentes. 6 raiz de 2 mais 2 ao quadrado, mais 6 raiz de 2 ao quadrado, né? Aí você faz essas contas aqui e você vai chegar quem é J, tá? E é isso que o livro vai fazer, ó. Ele vai fazer exatamente essa brincadeira, ó. Tá vendo? Ele foi lá, colocou quem era a velocidade 1 de x, ó, tá vendo? A velocidade 2 de x é a velocidade 2 de y, tá aqui. Calculou o J, né, a variação de impulso em x, depois calculou a variação de impulso em y, né? Ou seja, ele vai ter aqui um impulso na direção de x e um impulso na direção de y, né? E você vai tirar o quadrado das componentes e obtém o impulso geral, certo? Né? E a força, você vai saber qual é a força que está sendo aplicada, um ângulo, quando você pega e divide o eixo y pelo eixo x. Você faz essa divisão, calcula o arco tangente e você obtém esse ângulo que a força está atuando. Belezinha, pessoal? Beleza. Tá. Então, voltar aqui para o nome aqui, o Open Board, né? Vamos falar um pouquinho de conservação do momento. Toda vez que a gente fala de conservação, o que é que significa? Tiago, é? A soma total nunca se altera. Que essa propriedade é conservada? Foi isso que tu falou, foi, Tiago? Que eu lembro que a lei, no caso, seria que o momento total nunca ia se alterar, não era essa? Ah, beleza. Então, quando você fala de conservação, né, toda vida que você fala, conservação de energia, que a energia total não vai se alterar, tá? Conservação da carga, que a carga total não vai se alterar. Conservação do momento, que o momento total não vai se alterar, tá? O que significa dizer isso? Que o momento inicial tem que ser igual ao momento final, tá? Conservação da energia, a energia inicial tem que ser igual à energia final. Conservação da carga, né? Que a carga inicial tem que ser igual à carga final. Qual é a implicação da conservação da carga? Que a corrente também é conservada. Então, você não teria perca da corrente. Se você tem, né, você tem que dizer para onde é que está perdendo, mas o global estaria sendo conservada. Né? Então, a gente vai falar de conservação no momento. No fim das contas, o que eu estou dizendo para vocês é que P1 tem que ser igual a P2.
ou seja, o momento inicial tem que ser igual ao momento final, tá? Quando é que isso acontece, pessoal? Quando a gente tem um sistema fechado. Quando é que quando tem um sistema fechado? Pode ser quando tem um sistema fechado, pode ser do seguinte, no sentido do impulso, por exemplo. O impulso a gente acabou de ver que é a diferença dos momentos, não foi? Se o impulso for nulo, né, se o impulso for igual a zero, você tem, então, ó, P2 igual a P1. Certo? O que é que significa o impulso ser igual a zero? Velocidade constante. Que a velocidade é constante? Não necessariamente, tá, Fábio? Mas essa é uma possibilidade também, tá? Essa não é uma possibilidade, mas não é só isso. Verdade. A massa Né? também, né? Tem a... Oi? Naquele instante, ela é constante. Naquele instante ela é constante, né? Que você não tem lá, por exemplo, uma força que modifica o estado. Porque o impulso está relacionado com essa força, não é? Você tem lá com o impulso, você tem F dt. Você tem uma força aqui que atua no sistema que modifica aquele sistema. Quando o impulso é zero, estou dizendo, então, que essa integral aqui é nula. Se essa integral aqui é nula, quando você olha aqui para o somatório das forças, que é igual à derivada do momento em relação ao tempo, tá? O somatório das forças é igual à derivada do momento em relação ao tempo. Quando a derivada é zero, o que é que significa, pessoal? Quando a derivada de alguma variável é zero, o que é que significa? Que a variável é constante. Então, repara, Quando quando a derivada é zero, significa dizer que esse momento ele é constante. Tá? Mas para essa derivada ser zero, foi o que a gente acabou de dizer, que o somatório das forças é igual a quanto? É igual a zero, não é? Não acabou de fazer isso aqui? Todo mundo entendeu essa parte? Tá claro para todo mundo? Vamos lá de novo, pessoal. Você tem que o impulso é igual à diferença do momento. Você tem que o impulso é igual à integral de f dt. Tá? Para o momento ser conservado, eu estou dizendo, então, que o impulso tem que ser nulo. Se o impulso é nulo, significa dizer, então, que a integral de f dt é igual a zero. Isso só acontece se essas forças aqui, elas forem o quê? Forem nulas. Elas se cancelarem. Tá? E quando você olha a segunda lei de Newton, aqui escrita na forma de momento, você observa que a somatória das forças é igual a dp dt. Quando a derivada de alguma coisa é zero, significa dizer que aquela coisa é uma constante. Então, para o momento ser conservado, ele tem que ser uma constante. Para isso acontecer, essa derivada é nula. Né? Mas a gente acabou de ver que a força também é nula. Ou seja, você tem as duas coisas corroborando, né? Acontecendo ao mesmo tempo. Belezinha, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Tá claro para todo mundo? Pronto. Então, voltar aqui para o livro mostrar para vocês isso, tá? Só que ele vai fazer uma discussão aqui, é bem interessante, do que é forças internas, forças externas e um sistema isolado, tá? Ele vai fazer essa discussão aqui, eu vou deixar para vocês lerem e, se ficarem com alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? Mas quando a soma vetorial das forças externas que atuam sobre o sistema é igual a zero, o momento linear total do sistema permanece constante. Né? E por que não há forças internas? Por que tem que ser forças externas? Porque as forças internas, elas têm que respeitar a terceira lei de Newton. Tá? Então, elas se cancelam em pares. A terceira lei de Newton. Você lembra lá? Que toda ação tem uma reação, que atuam em corpos diferentes, né? Estão em sentidos opostos, atuam em corpos diferentes, estão em sentidos opostos e têm o mesmo módulo, então elas se cancelam em pares. Tá? Aí você tem que olhar, então, para as forças externas. E quando você olha para as forças externas,
Se a somatória das forças externas for igual a zero, o momento linear total é constante, ou seja, o momento linear é conservado, tá? Aí você vai fazer o seguinte, simplesmente você vai dizer que o momento linear, que é igual ao P de A mais P de B mais tal, que é igual a essa soma todinha aqui, isso aqui é igual a uma constante, tá? Se você tiver só duas partículas, só dois momentos, então você está dizendo que o momento inicial é igual ao momento final. Pronto. Tá? E tem um negócio aqui interessante, ó, que a conservação do momento linear significa a conservação também das componentes do momento linear, certo? De certo modo, a lei de conservação do momento linear é mais geral do que o princípio da conservação da energia mecânica. Por exemplo, a energia mecânica se conserva somente quando as forças internas são conservativas. Isso é, quando elas permitem uma conservação recíproca nos dois sentidos, entre a energia cinética e a energia potencial. A lei da conservação do momento, né, você pode ter quando você tem forças que não são conservativas e essas forças externas, o somatório delas tem que ser nulo. Né? Então, quando ele analisa em termos disso, ele pode dizer que o momento, a conservação do momento acaba sendo um pouco mais geral. Tá? Obviamente, energia a gente está trabalhando com grandezas escalares. Momento, a gente está trabalhando com grandezas que são vetoriais. Certo? E aí ele fala que esses dois princípios desempenham um papel fundamental em diversas áreas da física. Tá? E ele vai apresentar nos estudos aqui dessa matéria, né, obviamente. Só que, na realidade, ele consegue apresentar isso em outras áreas, né, outras perspectivas, em outras áreas. Né? Então, toda vida que você vai estudar computação também, né, principalmente a parte de engenharia, né, e a parte de, como é o nome lá, esqueci o nome, rapaz. Esqueci o nome. Mas, enfim, vai ter momentos que você vai precisar entender essa parte em relação ao momento, né, e essa parte de conservação do momento. Na computação, você tem muito, por exemplo, pessoas que trabalham com tráfego, né, não com tráfego de drogas, tá, pessoal, mas com tráfego de trânsito, né. Então, quando você tem lá esse tráfego de trânsito, né, de carros, ou trânsito, vamos dizer assim, você consegue delimitar, por exemplo, olha, está tendo um tráfego, está passando nessa região com determinada velocidade, tá? Então, é interessante colocar aqui um fotossensor. Beleza, esse é o ponto. Né? Você só precisa determinar a velocidade, fazer uma análise estatística e mostrar onde é que tem que colocar o fotossensor. Agora, na cidade grande, onde tem muita batida de carro, como é que tu mostra que tal pessoa foi o culpado? Né? Como é que tu prova, por exemplo, um carro bateu em outro, como é que tu prova qual era a velocidade daquele carro que bateu no outro? Você tem que comprovar isso, obviamente, colocando no programa, você faz um software, implementa as equações da física e você consegue dizer, né? Porque você tem o modelo do carro, você tem as variações de massa lá, então você tem como especificamente encontrar essa resposta com determinada aproximação. Mas para você poder fazer isso, você precisa entender essa parte de conservação do momento, né? Porque o momento, uma batida, por exemplo, e o cara parou, então, freando, então você precisa saber qual foi a energia com que ele bateu, como foi que ele bateu, você precisa saber se foi frontal, se foi na traseira, se foi lateral, né? Então você precisa delimitar quem foi esse culpado, quem foi que não freou, quem foi que freou por quanto tempo, né? Como foi que aconteceu isso, qual a distância que ele levou para poder terminar a freagem completamente. Então, tem vários detalhes que você pode colocar nas equações e ela te dá uma solução mais completa possível. Então, esse é só um ponto onde você pode aplicar, por exemplo, a computação junto com as ideias da física, né? Essa parte de análise de trânsito.
Belezinha, pessoal? Todo mundo entende isso? Tá de boas? E falar em rifle aqui, né? Recuo de um rifle, por exemplo. Vocês sabem que agora tem tem um míssil, né? Que ele funciona como se fosse por triangulação, né? E ele consegue chegar naquele alvo específico, né? Então, para ele poder fazer isso, também ele leva em consideração a velocidade desse míssil, né? Para esse míssil explodir, ele tem que chocar com determinada energia. Então, ele tem que bater lá em determinada posição, tem que sentir uma determinada pressão para poder ter essa explosão, tá? Então, até para você poder calcular essa brincadeira, né? Essa brincadeira de você lançar o míssil em determinada região com determinada precisão, e você conseguir determinar essa precisão, você precisa entender essa parte do momento linear, tá? Então, tem várias aplicações. Obviamente, tudo isso você consegue fazer via computação, tá? Tudo isso, via software, tá? Via sistema de tempo real, entre outras aí, outras possibilidades. Ele colocou aqui como, por exemplo, né? Um atirador segura um rifle de massa 3 kg, a massa do rifle, né? Frouxosamente, de modo que a arma possa recuar livremente ao disparar, tá? Todo mundo entendeu isso aqui até aqui? Você tem um atirador, né? Com um rifle de massa 3 kg, o rifle tem massa 3 kg, ele atira uma bala com a massa de 5 gramas, horizontalmente, com uma velocidade relativa, né, de 300 metros por segundo, e ele pergunta qual a velocidade de recuo do míssil, do rifle, né? Vamos lá levar essa questão lá por coisa lá. Você tem um rifle, a massa do rifle é igual a 3 quilos, a massa da bala é igual a 0,5 quilos, a velocidade da bala, que é a velocidade que a bala sai, é 300 quilômetros. 300 metros por segundo, 300 quilômetros. 300 metros por segundo. 300 metros por segundo. E ele pergunta qual a velocidade de recuo. Ou seja, qual a velocidade de recuo aqui, do rifle. Né? Alguém sabe me dizer como é que acontece isso aqui? Como é que a gente faria isso aqui? Calcula a quantidade de movimento do momento, no caso, né, da bala, uma força para trás, né, do rifle. A bala vai para frente, Uhum. né? É isso que eu estou tentando imaginar, e eu suponho que é isso que você está pensando também, que a bala vai para frente, né? E essa bala, quando ela vai para frente, ela empurra o rifle para trás. Não é isso? A bala sai do rifle, quando sai do cano, ela sai com aquela velocidade e empurra o rifle para trás, tá? Aí o que é que acontece aqui? Primeiro, momento 1, vai ser o momento da bala, aqui é VB, né? Esse momento 1 eu vou chamar de PB, né? Então, momento 1 é simplesmente 300 vezes 0,5, certo? Isso aqui dá 150, né? 150 newton por segundo, m quilo metro por segundo, quilômetro por segundo, quilômetro segundo. Estou conseguindo tá aqui. Aqui dá 150 quilômetro segundo, que é a velocidade, né? Velocidade é metro por segundo, aqui é a massa. Aí o momento é PR, eu não sei quanto é, tá? Mas eu sei que se o sistema está livre para se mover, ó, ele fala bem aqui, ó, ele está livre para recuar, livre, ele não tem
possibilidade de perder energia, né, para poder recuar. Tem nada segurando ele, né? Então, como ele está livre para poder recuar, aí o que é que acontece? Você vai simplesmente dizer, né, que você tem aqui, ó, no nosso desenho, né, você tem aqui o rifle mais a bala. Você tem aqui o antes, o rifle mais a bala. E o depois, você só vai ter o rifle, saiu a bala. Certo? Então, aqui você só vai ter o rifle, aqui saiu a bala. Enquanto que a bala vai para frente, o rifle vai para trás. Beleza pura até aí, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Aí você diria que o momento do rifle é igual o que foi calculado da bala, né? É. Ou seja, o MV de X, né? O MB, né? A massa da bala, a velocidade da bala, mais a massa da bala, a velocidade do rifle, né? Tem que ser igual a zero. Só que levar em consideração o sinal, né? Obviamente tem que levar em consideração o sinal. Aí você tem que saber que esse cara, como esse daqui está indo para frente, esse daqui está indo para trás, essa velocidade aqui vai ser negativa. Todo mundo entende isso? Tá de boas? Se você só igualar as duas, né? Se você só pegar aqui P de R igual a P de B, tá? Você não está calculando simplesmente módulo, você não está levando em consideração o sinal. Para você poder levar em consideração o sinal, você tem que olhar para o desenho da figura, entendeu? Todo mundo entendeu isso? Tá? De uma outra forma, você poderia colocar aqui o sinal. Essa velocidade está no sentido contrário, o eixo X, né? Essa velocidade está no sentido correto do eixo X. Então, essa daqui é positiva, essa daqui é negativa. Certo? Daqui você tira que V de R é igual a menos MB, V de B, que a gente já calculou, que foi 150, dividido por MR. Né? E esse resultado aqui ficou quanto, hein? Segundo ele aqui... Oi? Eu botei foi 0,5 quilos, e é 0,5 gramas, né? 5 gramas, ó. Poxa vida, viu, cara? 5 gramas. Então, vai ficar 5 gramas, tá aqui, dividido por 3 quilos, tá aqui, vezes os 300, que é a velocidade, tá aqui. Então, vai dar 0,5. Eu botei foi 5 quilogramas, mas isso aqui é 5 gramas. Puta vida, gente. 0,5 gramas, é 5 gramas. 5 gramas, né? Isso aqui é igual. Aí, se você tem que dividir por 1000 para poder botar em quilos, né? Aí, para dividir por 1000 para botar em quilos, isso aqui vai ficar 0,005 quilogramas. Isso aqui vai ficar 0,05. Isso aqui dá... Cancela esses dois zeros. Isso aqui dá 1,5, Não seria 0,05 quilos, não? 0,05. É porque você gramas, divide... né? Ou não, é 1000 gramas. É 1000 gramas, Né? Tá certo, né? Tá certo. Bom. Aí isso aqui dá 1,5. Aí você vai ter, então, aqui, menos 1,5 dividido por 3, né? Isso aqui dá 0,5, né? Menos. Então, você consegue determinar quem é V de R, e V de R vai ser igual a menos 0,5 metros por segundo. Belezinha, pessoal? Não é tão difícil, né? Todo mundo conseguiu entender a questão? Foi de boas? Né? Então, qual a velocidade de recuo? A gente conseguiu determinar. Quais são os valores para a energia cinética final e inicial? Né? Aí, para se encontrar os valores da energia cinética, a energia cinética é o quê? 1/2 da massa, velocidade ao quadrado. 1/2 da massa, velocidade ao quadrado. Então, tu substitui. Só faz substituir, ó. O P de B de X é igual a isso.
gente já fez. O K de B, só substituir, calcula. O outro também tu calcula, né? E o K de R também tu calcula. É fácil, é só substituir. Belezinha? Aí tem um negócio interessante que ele vai colocar daqui a pouco, né? Que eu queria passar logo para vocês essa parte, que é a associação entre energia cinética, né? E momento linear. Uma colisão elástica, né? Você tem a conservação do momento linear. Uma colisão, ó, que ele fala aqui, quando as forças entre os corpos também forem conservativas, de modo que nenhuma energia mecânica adquirida ou perdida durante a colisão, a energia cinética total do sistema é a mesma antes e depois da colisão. Então, quando você tem uma colisão elástica, tá? Quando você tem uma colisão elástica, além de ter a conservação do momento, você também tem a conservação da energia cinética, quando a conservação é elástica. Então, você tem a conservação do momento e de energia cinética para uma colisão elástica, tá? Você tem aqui uma colisão elástica. O que é que significa dizer essas palavras aí? Primeiro, conservação do momento. Você vai vir aqui e você vai colocar que a soma dos momentos, então você tem P1 mais P2 mais P3 mais tal. Isso aqui é igual a uma constante. Então, você está somando todos os momentos do teu sistema. Se você somar todos os momentos, como ele é conservado, isso aqui tem que ser igual a zero. Beleza pura? Todo mundo entende isso? No exemplo anterior, a gente tinha dois momentos, o antes e o depois, certo? E a gente poderia dizer que a soma dos dois era igual a zero, tá? Ou então que o momento antes é igual ao momento depois, certo? E a mesma coisa acontece com a energia cinética. A energia cinética antes é igual à energia cinética depois. Então, você tem uma associação dessas duas coisas, uma combinação das duas coisas, quando a colisão é elástica. Se a colisão for elástica, o antes e o depois do momento são iguais, o antes e o depois da energia cinética é igual. Beleza pura, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Tá de boas? Tranquilo. Tá? Uhum. Aí, quando você tem uma colisão na qual a energia total do sistema, na colisão mecânica, antes dela, com a energia cinética total do sistema, depois da colisão, é menor, né, do que o que tinha antes, você tem uma colisão inelástica. Então, quando você perde velocidade em uma colisão, você tem uma colisão inelástica. Tá? Ele coloca aqui, uma colisão inelástica não tem de ser completamente inelástica. Existem muitos casos de colisões inelásticas nas quais os corpos não ficam unidos quando dois carros se chocam em um engavetamento. O trabalho realizado para deformar o para-choque não pode ser recuperado como a energia cinética do carro. Portanto, a colisão é inelástica, né? Não é o caso aqui, né, dessa figura. Ou seja, para uma colisão ser elástica, tem que haver a conservação da energia cinética e a conservação do momento linear. Uma colisão inelástica, por exemplo, se um caminhão vai e bate numa bolinha pequena, né? Numa bolinha pequena, e essa bolinha pequena, ela consegue transferir, né? Ele consegue transferir essa energia pro caminhão, do caminhão para a bolinha pequena. Só que essa transferência de energia faz com que a velocidade da bolinha seja menor do que a velocidade do caminhão, né? Você teria ali uma colisão inelástica, tá? Se você tiver alguma perca de energia nesse processo, se você tiver alguma perca de energia nesse processo de colidir, ou ganho de energia nesse processo de colidir, você está tendo uma colisão inelástica. É mais fácil você ter perda de energia do que você ter ganho, né? Obviamente, né? Então, sempre que acontece isso, a colisão não é elástica.
Ó, lembre-se da seguinte regra. Em toda colisão na qual as forças externas sejam desprezíveis, o momento linear se conserva. E o momento linear total é sempre o mesmo, antes e depois. Somente no caso da colisão elástica, a energia total é igual à energia cinética depois. Do antes é igual à energia cinética do depois. Beleza? A gente já explicou isso já. Basicamente, né? Então, vamos lá. Vamos entender algumas coisas aqui. Suponha que você tenha dois corpos e esses corpos vão colidir. Você tem um corpo A e um corpo B, né? Ele colocou isso aqui é uma figura, pessoal, de um experimento, né, do laboratório de física, né? Você tem um laboratório de física, né, que tem esse tipo de experimento, que é experimento de colisão. Ele coloca uma camada de ar, né, como se estivesse imitando um trem. Experimento, colisão. Não, esse daqui não. O que é isso? Experimento de colisão. Esse experimento de colisão aí dá certo, não. Esse aqui é o experimento de colisão de transferência. Esse aqui é legal. É bem legal. Vocês deviam assistir essa parte. Tá dando para escutar, tá? O YouTube. Tá, não. Esse aqui é bem legal porque ele vai pegar o seguinte, ó. Ele vai, vocês conseguem observar que aqui tem as bolinhas, né? Tem 5 bolinhas, né? Vocês podem observar, esse aqui tem 5 bolinhas, é um experimento clássico, certo? Cada bolinha tem a mesma massa, tá? E se eu puxar uma bolinha, o que ele vai fazer? Vai soltar, ele vai se colidir, vai transferir o momento, certo? Supondo que isso aí seja elástico, o que vai acontecer? Que ele vai transferir o momento para essa bola, ele vai imprimir uma determinada velocidade nessa bolinha que ele está levantado, vai soltar ela e ela vai transferir para as demais bolinhas, né? E se ele puxar uma bolinha com uma determinada massa, ó, sai uma bolinha do outro lado, ó. Repare que é isso que está acontecendo, certo? Então, o momento ele se acaba se conservando porque você aplica uma com a massa mv, vem, joga, sai a massa mv. Agora ele vai puxar duas. Vamos ver aqui o experimento onde ele vai puxar duas. Né? E ele explica isso aí para vocês bem direitinho. Vale a pena dar uma assistida dessa aula depois. Ele vai puxar... Cadê? Cadê, macho? Vamos ver. Puxou uma, soltou uma. Vai sair uma. Certo. Ele vai parar. Puxou 3. Vamos ver o que é que acontece aí. Vai saltar. Tá medindo aí essas distâncias aí. Ó. Se você observar, puxa uma, solta uma, aí vai acontecer isso, né? Aí ele vai pegar agora. Repare, vai puxar duas, ó. De novo, ele puxou só uma. Né? De novo, o momento é transferido, só de uma, e vai para outra. Agora ele puxou duas, ó. Olha o que é que acontece, ó. Vai sempre duas, ó. Ele vai sempre duas. Já tinha uma, a outra acompanha. Né? Ó, vai puxar 3, ó. Se ele puxou 3, vai sempre 3, ó. Podem observar que vai sempre 3, ou seja, o momento é conservado, né? Porque ele tem que levar a massa vezes a velocidade. Aqui é a massa de 3, ó. Certo? Ó. Aí ele puxou as duas de uma vez, ó. Ele puxou as duas de uma vez e soltou as duas. Né? Como vocês podem observar aí, ó, ele vai puxar as duas e soltar as duas. Então, o momento das duas é transferido para as demais ao mesmo tempo. Aí elas ficam se chocando e voltando para elas mesmas. Mas agora, se ele puxar, ó, ele puxou duas de um lado, uma do outro. Então, ele está indo, no momento, ele está indo com duas, empurrando duas para um lado e uma para o outro. Ó, 3 e 2, o que é que acontece?
certo? É bem interessante esse experimento, né? Que ele faz. E aqui é outro experimento que ele vai fazer aí, que é o fato de você conseguir transferir o momento dessa bola maior para a bola menor, né? Ele vai explicar isso. Tá? Mas esse daqui é só um dos experimentos, eu queria outro experimento. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Experimento de colisão, não esse, não esse, não esse. Não esse. Tá aqui o carrinho aqui. Aqui ele vai chocar com o carrinho. Você tem um carrinho, você tem uma cama de ar aqui, onde você tem ar, esse carrinho fica tipo levitando para não ter atrito, né? E ele vem e choca um com o outro, né? E você tem como controlar quanto é essa velocidade, e você tem como dizer o que é que acontece, né, com esses carrinhos, né? Então você tem esse experimento clássico. Cadê? Vai fazer não? Ó, cadê aqui? Vamos ver aqui o que é que ela vai fazer. Vai. Bateu, né? Alguém sabe dizer por que que esse carrinho aqui está arrastando o outro? Alguém conseguiu ver a atividade? Aqui a atividade não, o experimento. Vocês conseguiram ver o vídeo no YouTube? Pode pôr de novo, por favor? Posso. Ó, repara o que é que aconteceu aí. Aí ela fala, certo, Fábio, que esse carrinho aqui tem uma massa menor do que esse daqui, tá? Uhum. Aí repara o que é que acontece. Bateu. Tá? Isso aqui tá imitando o quê, por exemplo? Esse choque. É uma colisão completamente inelástica ou é completamente elástica? Você pode ter como se fosse uma colisão elástica, né, se o momento total do sistema for conservado, né? Porque você tem o seguinte, nesse tipo de caso, né, suponha que você tem dois carrinhos, né? Um carrinho A com a velocidade V e massa M, certo? Você tem aqui um carrinho B, tá? Com a velocidade V, só que a massa 3m, por exemplo. Certo? Então, qual o momento antes? Qual o momento antes? Vou chamar aqui de pegar. Quanto é que vale o momento antes? Você sabe dizer? Vou fazer o seguinte, vou botar um referencial para cá, ó, tá? Aqui é o eixo X. Repara o que é que acontece. O momento antes é a massa de A, velocidade de A, mais massa de B, velocidade de B. São dois objetos. Então, você está pegando aqui o momento total de todos os dois, né? Mas se você quiser saber somente de um deles, né? Somente com o que acontece somente com A, aí você coloca só MA, VA. Tá? E o momento depois, P de B, por exemplo. Né? P de B, o que é que acontece no momento B? Né? O B é o depois, né? P de D, no caso. O depois, esses carrinhos estão juntos. Tem um carrinho A e o carrinho B juntos. E eles estão andando com determinada velocidade para cá. Certo? Que eu não sei quanto é essa velocidade, ela não falou. Né? Mas eu sei quanto é a massa, né? Que aqui vai dar 4m. Certo? Então, você tem aqui que no momento, esse momento aqui, você teria 4m vezes V. Certo? Você teria 4m vezes V.
Aqui, você teria aqui MV, né? MV mais 3MV. Só que esse daqui é mais, ó, esse cara tá indo para cá, né? Esse cara tá indo para cá, né? Então, esse aqui bem aqui é menos. Então, esse aqui dá menos 2MV. E esse daqui você teria 4MV negativo, né? Só que esse V aqui você está chamando de V de 2, porque você não sabe quanto é. Né? Belezinha? Dá para entender isso, não? Uhum. Então, assim, se a colisão é elástica ou ela não é elástica, tem que ver se o momento for conservado e se a energia cinética do sistema for conservada, então a colisão é elástica. Uhum. Né? Aí, para fazer a análise da energia cinética, como é que tu faz? Tu vem aqui e tu vai colocar quem é a energia cinética de antes. Então, você tem 1/2 de mv de a ao quadrado mais 1/2 de mv de b ao quadrado. Né? E a energia cinética de depois? Aí você tem 1/2 da massa zona, que é 4m, vezes a velocidade 2 ao quadrado. Aí você consegue montar uma relação entre essas, vamos dizer, entre essas equações, né? Beleza? Você teria duas equações para explicar a mesma coisa. Então, você acaba tendo essas relações. E é isso que o livro vai fazer, né? Ele vai fazer essa brincadeira aqui, ó. Por exemplo, você tem dois carrinhos aqui, ó. Você tem um carrinho 1 e um carrinho 2. Estão indo contrários. Então, você tem aqui MVA1, MVB1. Certo? E no 2, os carrinhos estão juntos. Então, você tem MA mais MB, V2. Aí, essa colisão aqui, ele está falando, né? Que é uma colisão completamente inelástica. Por que é completamente inelástica? Porque a energia cinética não é conservada. O que é conservado? O momento linear. Essa fórmula aqui, essa expressão matemática aqui, mostra que o momento linear é conservado. Não que o carrinho é conservado. Né? Um exemplo disso, que pode acontecer isso, é o choque entre um caminhão e um carro pequeno. Quando você tem um choque entre um caminhão e um carro pequeno, e os dois estão indo de forma frontal, né? E estão indo com a mesma velocidade, o caminhão, quando bate no carro pequeno, se arrasta no carro pequeno, não é? Uhum. Então, é isso que está acontecendo. Certo? Aí ele vai fazer essa brincadeira de como você consegue determinar, né, quem é cada um desses caras aqui. Então, você tem aqui uma relação entre eles, ó, o V2x e o V1x, você tem uma relação. Então, você pode verificar o que acontece com a energia cinética. Como é que está a energia cinética antes, como é que está a energia cinética depois, tá? Então, a energia cinética antes, você tem isso. A energia cinética depois, você vai ter isso aqui. Mudou completamente, tá? E você tem uma relação entre as energias cinéticas e vai depender de quem? Dessas massas. Beleza pura? Uhum. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa parte de colisões. Assistam esse vídeo de experimento, que eu vou mandar aqui para vocês aqui, aquele vídeo, primeiro vídeo, né? Esse daqui nem tanto não, primeiro vídeo. Assistam esse vídeo, é bem interessante, tá? Foi bem desenvolvido esse trabalho do pessoal aqui da USP. Tem uma galera que é do, cadê? Departamento de Física, UFC Laboratório. Física, UFC Laboratório. Laboratório. Cadê aqui? Laboratório virtual. Departamento de Física, não sei se é esse. Centro de Ciências, não. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é... Isso aqui são outras coisas aqui.
Deixa eu ver aqui. Nildo Viola, o coordenador do laboratório. Páginas, isso também, tá aqui, Lab Física. Vou mandar aqui para vocês, laboratoriovirtual.física.ufc.br, né? Vou mandar aqui para vocês também. Esse laboratório virtual, pessoal, tem algumas simulações, certo? De mecânica aqui, por exemplo, e tem experimento que é filmado, né? Que eles colocaram aqui. Nesses, né, parte mecânica, né, que a gente está estudando, tem somente queda livre, pêndulo físico, plano inclinado, movimento de rotação, tá? Aí já em experimento filmados, você tem aqui experimento filmado, mecânica. Cadê? A página dele aqui tá muito legal, não. Mecânica tá aqui. Eita, porra. A página aqui tá muito legal, não. Tá dando acesso, não, essa porra, não. Aí tem esse experimento de colisão, ó. Como você pode ver bem aqui, esse carrinho aqui, ó, é o experimento de colisão. Esse daqui que eu queria ver. Não. E tem como construir, que você tem aqui os materiais de como você pode construir, né? Equilíbrio de corpos, né? Entre outras aqui, outras opções. O experimento de mecânica aqui, eu não estou conseguindo ver, não. Mas, enfim, e tem também esse canal, né? Que também é de simulações, né, que é o FED. Física. E tem a parte de simulação, que é somente movimento, potência, não. Densidade, não. Química geral, não. Adição de vetores, atrito, energia potencial, força, gravidade, gravitação, massas, molo, lei de Hooke. Força gravitacional, massa, somente projétil, colisão. Né? E aqui tem a parte que é em Java, né? Se você explorar aqui um D, por exemplo, aí ele vai pegar aqui, você pode dizer qual é o tamanho da massa, né? Vamos botar aqui 1 quilo aqui. E aqui também vamos botar 1 quilo. Certo? Aqui você pode definir o número de bolas, só tem duas bolas, né? E aqui você pode colocar o momento, o vetor momento, né? O vetor velocidade. O vetor velocidade e o vetor momento estão na mesma direção, como vocês podem observar, certo? Sempre acontece isso. O centro de massa do sistema, como as duas têm a mesma quantidade, obviamente vai ser no meio, tá? A energia cinética, obviamente, você calcula como sendo um meio de mv ao quadrado, né? E aqui tem os valores, a parte de valores, que você pode colocar aqui, né? Essa energia cinética eu vou deixar, o momento e a velocidade eu vou tirar, né? Só para vocês poderem ter noção de o que é que vai acontecer. Aqui eu tenho um controle de quanto é a velocidade, ó, né? Quando eu diminuo a velocidade aqui, eu vou estar aqui 0,5, e aqui também está 0,5, certo? E se eu fizer o choque aqui, o negócio ir, o que é que vocês esperam que aconteça? O momento das duas estão iguais. A energia cinética das duas estão iguais. As massas estão iguais. A colisão é elástica, não inelástica. Certo? O que é que vocês esperam que aconteça? Elas vão parar. Vão parar, Thiago? Será? Não sei. E aí, cara? Faz mais sentido. Elas parariam se fosse completamente inelástica, né? Se fosse completamente inelástico, vamos botar completamente inelástico. Esse cara aqui tá aqui nessa posição ainda aqui, essa daqui nessa posição. A velocidade tá para cá, vamos botar para cá. Ó, 0,50. Né? Completamente inelástica, tá? Vamos ver o que acontece. Né? Só que elas ficam paradas, ó, o tempo aqui correndo, ó. Né? Certo? Então, acontece essa brincadeira, né? Vou dar um pause aqui, que vai ficar fazendo isso até
até acabar aquela história do impulso, né? Da variação de momento, né? Vocês já entenderam já como é que a gente faz para calcular, né? Agora eu vou colocar essa daqui com a velocidade 1. Essa daqui com a velocidade é metade da velocidade. Metade da velocidade. Vou dizer que a colisão é elástica. Certo? Quando eu digo isso, veja o que é que acontece. Quem é que ficou mais rápido agora, depois que a colisão aconteceu? Diminui a velocidade. Né? Uhum. Fica acontecendo isso, né? Como se você estivesse transferindo a velocidade e a massa de um para o outro, né? Se você tem, ó, essa daqui tem a maior velocidade. Tem a velocidade, tá aqui a velocidade 1, né? Tem a velocidade 1. Essa daqui tem uma velocidade de 0,5. Certo? A colisão é elástica. Agora eu vou colocar a massa do 2 sendo o dobro. Uma velocidade é o dobro, a outra massa é o dobro. Vamos ver o que é que acontece. Mudou o quê? Não tem impulso de uma na outra, né? Por que não tem? Porque você compensa, né? A massa acaba compensando essa diferença de velocidade. Agora, se fosse o contrário, essa daqui fosse 2, essa daqui fosse 0. O senhor poderia fazer isso também na inelástica, né? Que aí desse jeito elas parariam também, né? Daquele jeito que estava antes. Na inelástica é fácil, né? Tá aqui um, tá aqui um, vou botar aqui no elástico aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Eu não acho que pararia, não. Pararia, exatamente. Eu estou confundindo com aquela outra parte, né? Que você tem aqui. Cadê? Que essa daqui tem uma velocidade um pouco maior, né? Vamos botar aqui 0,75. 0,75. Aqui 0,5, por exemplo. Aí vai arrastar. Vai arrastar. Né? E aí parar lá no canto lá, porque afinal não teria energia suficiente. Inelástico. E porque é inelástico também. Se fosse elástico, elas voltariam para os lados. Exatamente. Aqui tem 0,6, por exemplo. Aí aqui, vamos botar aqui 0,6 aqui, ó. Tá? Só que, olha, a massa tá o dobro. Certo? Se eu botar 100% elástico, o que é que pode acontecer? Bate. Transferir. Né? E acaba acontecendo isso, ó, tá vendo? E repare que tá mudando a massa o tempo inteiro, ó. O momento, né? Na realidade, né? A massa não, o momento. E a velocidade, como muda o movimento, a velocidade entre eles está mudando, porque você tem uma relação entre massa e momento. Sempre acontece isso. Tá? Tem um negócio interessante aqui, então vou mandar isso aqui para vocês, né? Obviamente. Colisão, deixa eu mandar isso aqui para vocês. Para vocês brincarem, né? Depois vocês poderem entender melhor essa parte. Tem um negócio interessante que é essa parte 2D, né? Que essa parte 2D, no centro de massa está ali na massa 2, porque está mais próximo, é mais pesado, né? A gente entende isso. O momento está na mesma direção, da velocidade, mas agora eu vou deixar o momento, tá? Não vou deixar a velocidade. Vou deixar a energia cinética, o valor das coisas. Esse parte aqui, o que é, hein? Vou tirar aqui. E vamos ver o que é que acontece, ó. Essa, cara, eu vou botar aqui totalmente no eixo X, ó, tá vendo? Ó, tá totalmente no eixo X, ó. Tá no eixo X. Esse tá no eixo Y. Vou botar o movimento dele em relação ao eixo Y. Eu não consigo mudar a velocidade, não. Eu consigo mudar somente onde é que ele está. Tá? Repara que o ângulo agora muda também, ó, tá vendo? Ó? Porque você tem a conservação do momento, você tem a conservação do momento nas duas direções, tá? Tanto na direção X como na direção Y. E é isso que está acontecendo aí, ó. Você tá vendo essa mudança aí, ó. Toda vez que tem um choque, muda o ângulo. É como se você estivesse jogando sinuca. Né? Supondo que a colisão seja elástica, né? Belezinha, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Tá de boas? Pronto. Eu mandei para vocês aí, tá? Esses links aí vocês dêem uma lida, dêem uma revisada, dêem uma olhada na matéria, tá? Vou parar aqui a gravação
né?